BNI Rui SI Technology Company. Neste vídeo, vamos conhecer o HRM10, o medidor de resistência de baterias da FNI RSI. Já vimos aqui no canal alguns instrumentos que fazem mais ou menos a mesma função e hoje nós vamos ver esta versão da FNI RSI. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a construção e o que vem junto dentro da caixa. Ela segue esse padrão mais sofisticado, né, da FNI RSI, com uma caixa bonita, bem protegida, né, toda com espuma dentro, coisas que a gente não encontra em equipamentos com esse padrão de preço, né? E realmente a FNI RSI vem se superando em relação a isso. Bom, além do equipamento, que também segue o mesmo desenho, eu fiz questão de botar alguns dos equipamentos aqui, para que a gente lembre aí do que nós temos de FNI RSI seguindo esse mesmo desenho, esse novo conceito deles, que realmente se diferencia do que a gente tem hoje no mercado. Além então do equipamento, a gente tem os cabos de teste, e essa é uma das diferenças do que nós já testamos aqui. Esse é um cabo 4 fios, então é um cabo já preparado para esse tipo de teste, muito similar ao que a gente encontra aí nos LCRs, né? um teste para 4 fios, e está aqui os 4 fios ligados. Isso ajuda a eu ter uma resistência mínima nele, para que eu possa então medir com mais precisão a resistência. O diferencial dele é que o fio dele agora é ainda mais grosso do que nós vimos na concorrência, né? E é um fio que, apesar de não ser macio, e não deveria ser pela grossura, também ele é mais macio do que os outros, né? Eu sei que talvez no vídeo não pareça, porque ele está bem marcado, mas ele não é um fio tão duro assim para um fio desta bitola. Então achei bem interessante a qualidade do fio dele. E cabinho USB, porque ele vem com uma bateria interna e eu carrego ele através de qualquer fontezinha aí de celular de 5 volts e até 1 ampere. E ele tem a conexão lateral, onde não só eu faço a carga dele, então não só onde eu carrego ele, sua bateria interna, como também faço a transmissão dos dados para o computador. E isso é uma das coisas características legais que eu já vou mostrar para vocês, onde eu posso ficar medindo um conjunto de baterias baseado em parâmetros que eu mesmo defino, como resistência e tensão, e eu vou gravando, ele vai gravando automaticamente a cada medição, se ele está dentro, se ele dá um ok ou não, e vai criando uma tabela que depois eu posso jogar isso no computador, e eu jogo em qualquer planilha de cálculo que eu quiser, eu consigo tabular todas essas informações aqui. Então, bem interessante isso. E, por último, acompanha também o manual. E como a FNI RSI vem fazendo, sim, tem a parte do manual em português. Então, com todos os parâmetros, com uma rápida explicação, porque também não tem muito o que fazer, né? Então, é uma folhinha só de manual para cada uma das línguas. Mas é bem simples, né? Poderia talvez ter uma explicação de como usar com um pouco mais de detalhes? Acho que sim. Mas a utilização é muito simples, vem como se calibrar, como é que exporta os dados e basicamente como eu faço a medição, porque ele não tem muita configuração diferente disso. Então aqui rapidamente, ele suporta até 100 volts, então vou medir baterias de até 100 volts. Ele tem uma resistência, permite medir uma resistência até 200 ohms, isso é muito para bateria, né? Dependendo do tipo de bateria, eu estou falando em medições de 1000 ohm. E aí ele vem com uma questão de precisão, e melhor dizendo, de resolução bem alta, e nós vamos ver que ele tem 6 casas decimais, o que ajuda ele a ter uma resolução bem alta para medição. Aqui uma coisa importante, né? O teste de sinal dele é de 1 kHz, então ele não tem configuração desta frequência, e quando a gente mede resistência a gente pode ter essa variação. Aqui vai ser sempre em 1 kHz. A bateria de lítio interna, como eu falei, de 1000 mAh ou 1 Ah, e algumas configurações básicas dele. Falando ainda um pouco da construção dele, do que ele tem, ele segue aquele padrão com azul. Ele não tem, infelizmente, um padrão simples, né? Ele é um plástico comum.
ele não tem nenhum silicone em volta, porque mesmo esses outros, por exemplo, se eu pegar o 2C 23T, ele tem esse silicone em volta, né? Tem uma saidinha de borracha, então tem um acabamento um pouquinho mais elaborado, né? Então é um pouquinho diferente. Aqui, claro, um acabamento mais simples, um acabamento mais barato, né? Estamos falando de um acabamento aí de R$200. Tem também o seu pezinho, e olha que legal, ele tem os pezinhos de borracha aqui embaixo, para que quando ele fique na mesa ele não escorregue. Mas quando eu abro o pezinho, eu também tenho esse acabamento em borracha aqui. Então foi uma ideia bem legal deles, que daí ele fica mais firme, não escorrega, porque não é um acabamento muito pesado, não é um acabamento mais leve, tem 225 gramas, mas olha que legal, achei a ideia realmente boa. Ele tem uma boa pegada, um bom tamanho. A tela não é tão grande, é claro, eu tenho uma borda preta grande, já vamos ligar para ver. E aí, de uma forma geral, acho que o tamanho e a pegada dele são bons. Tem opção para pendurar também. Vamos conectar o cabo aqui e ligar para olhar um pouquinho as coisas que ele tem. Nosso objetivo aqui não é ficar medindo muitas baterias, mas sim entender como ele funciona. Pesando apenas 225 gramas, o HMR10 é um medidor de resistência de baterias da FNIRS com uma tecnologia inovadora. Trazendo um painel gráfico colorido, o equipamento é microcontrolado e focado em alta precisão. Com ele é possível medir baterias com até 100 volts e 200 ohms com uma precisão de 0,5%. Ele permite também um registro automático de medidas que podem ser exportadas para um computador. O registro automático também irá registrar se a bateria está dentro dos parâmetros aceitos ou não. E falando em bateria, ele utiliza uma bateria recarregável de 1 ampere-hora, evitando os gastos com pilha para seu uso. O tamanho dele é pequeno, tem apenas 16 centímetros de altura, com 8 de largura e menos de 3 de profundidade, contando com um suporte que permite usar ele de pé. Então conectei o cabo em cima, vou ligar. Vejam que bonita que é a tela dele. Agora eu vou dar uma arrumada aqui para que a gente possa ter o visor bem gravado. Mas a tela dele é muito clara, eu estou com bastante luz e a tela dele aparece para mim com muita clareza, muita iluminação. Vou rapidamente olhar o menu para ver se eu estou no 100% de iluminação, porque eu posso configurar o brilho da tela. Então vou apertar, fico segurando esse botão e entro no menu. Algumas coisas que eu já vou ler para vocês, mas aqui eu só vou ver o brilho. Cheguei no brilho, ele está a 100%, eu consigo configurar o brilho aqui. Terminando isso, ok, volto para ele. Então vou dar uma arrumadinha aqui, já voltamos. Então agora aqui vou dar uma olhadinha nas opções de menu dele. Então, como eu disse, eu aperto aqui na lateral e aí eu tenho as opções de menu. A primeira, que é o que nós vamos ver por último, é a medição, onde eu vou fazendo vários testes nele e à medida que eu vou testando ele vai gravando essas medições, gerando esse histórico que vai ficar na segundo item, todo esse histórico. Então eu consigo depois exportar isso para um computador. Depois eu tenho as calibrações de tensão e resistência, o volume do bip, a hora. Então é importante eu ter o ajuste da hora. Aqui eu já estou com ela correta, então hoje é 31 de agosto, onde eu estou fazendo este teste aqui. Uma das coisas bem chatas do menu, que às vezes tu volta no OK, às vezes tu volta na seta, ele não ficou muito fácil no sentido de que ele tem um padrão. Tá? Então, como ele tem sempre um segundo comando, às vezes fica confuso. Eu quero voltar na seta, mas ele não volta. Eu preciso dar um OK. Isso fica um pouquinho chato. E sempre que eu volto para a primeira opção do menu. O brilho, a língua. Bom, aqui nós só temos duas opções, chinês ou inglês. Eu não tenho opção em português. E ele volta lá para início. Vamos descer de novo. O tempo de desligamento, legal, que a gente pode configurar, ele está em off
ou seja, ele não vai desligar automático, mas eu posso configurar se eu quero 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Então, bem legal. E por último, o reset de fábrica. Vou dar um OK, e aí eu vou confirmar ou não. Por que eu entrei aqui? Para ver a versão. Eu estou aqui na versão 0.0. 0.0? Estou na versão 0.0. Não sei que versão é essa. Porém, no site da FNI-RSI, neste momento, nós temos já a versão 0.3. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a atualização aqui com vocês para que a gente possa testar na última versão. Então a FNI-RSI tem trazido muito essa questão de poder atualizar, de poder evoluir a solução, corrigir erros, que é bem interessante ter essa possibilidade. A minha crítica aqui, e vou dizer quase uma crítica forte em relação a isso, é que eles têm trazido as soluções antes mesmo delas estarem funcionando corretamente. E me incomoda muito que a versão do software seja uma 0.3. Quando tu está na versão 0. Quer dizer que tu não tem uma versão finalizada e estável ainda. E basicamente a gente vê isso aqui, porque no pouco tempo de lançamento dessa ferramenta eu já estou na versão 0.3. Já passei pela 0.1, pela 0.2 e pela 0.3. Então eu vou entrar no site da FNI-RSI. Recomendo sempre baixar as coisas do site deles, apesar de que nem tudo vocês encontram lá. Nós vamos fazer outros testes que vocês vão ver em outros equipamentos que chegaram aqui. Nem tudo se encontra lá, o que é um problema. Porém, qualquer coisa que vocês vão atualizar, baixem de lá, porque a gente não sabe outros firmwares, quem pode ter mexido, quem pode ter alterado. E dependendo do produto, isso pode até danificar o produto. Então, para fazer essa ligação, eu vou primeiro desligar ele. E para ligar, vou ligar o cabo USB tipo C. Vou apertar o botão da esquerda e vou apertar OK. E ele vai entrar no bootloader. E aí ele transforma o meu equipamento num pendrive. E aí basicamente o que eu vou fazer vai ser arrastar o arquivo de atualização para dentro dele. Quando ele termina de arrastar, ele automaticamente se desconecta e teoricamente atualiza. Se eu não faço essa questão de entrar e fazer essa atualização, ele vai também conectar no computador, mas aí numa forma para eu carregar os históricos de leitura, que depois a gente vai ver. Vamos ver se ele atualizou a versão. Estou na versão agora 0.3. E agora eu vou pegar algumas baterias para testar. A primeira coisa que vocês precisam encontrar vai ser uma tabela para saber qual a resistência daquele tipo de bateria que vocês estão testando. Para quem é da área automotiva, motos, carros, a FNI-RSI já traz uma tabela, então, com cada tipo de bateria, com cada capacidade, qual a resistência interna que ela deve estar, com um erro de até 20%. O 20% mostra, esse erro de 20% mostra uma bateria excelente. Acima de 20%, chegando aí aos 30%, mostra um pequeno alerta. Se passar dos 50%, bom, aí vocês têm uma bateria que pode ter já entrando em seu período de vida útil finalizando. Então agora eu vou fazer um teste, porque só para demonstrar, vou pegar algumas baterias 9 volts. A bateria 9 volts é uma bateria que chega na resistência de ampere. Ela tem uma construção como se fosse uma bateria serial e por isso ela tem um pouco mais de resistência. Então ela vai aí entre 20 e 90 ohms de resistência. Então eu vou fazer o teste aqui, vou pegar uma bateria que eu nem sei se está carregada. Agora sim. Essa bateria está com 9.4 volts, então ela está super carregada, e está com uma resistência baixíssima, né? 2.57. Por quê? Porque ela é uma bateria alcalina.
Uma das vantagens da bateria alcalina é que é uma bateria de resistência menor. Com isso, ela consegue ter uma corrente maior. Lembra da lei de Ohm? Então, quando a gente fala lei de Ohm, eu tenho a mesma tensão, se eu tenho menos resistência, eu tenho mais corrente. Por isso, eu não posso ter uma resistência maior quando eu tenho uma bateria, porque quanto maior a resistência, menos corrente eu vou conseguir ter naquela bateria. Então a bateria vai ficando velha, ela vai ficando com menos corrente. Agora eu vou colocar uma comum. Está oscilando bastante a resistência interna, né? Olha lá, 9,4 volts e a resistência mais ou menos 10 ohms, que para esse tipo de bateria ainda é ótimo. Se eu pegar uma bateria de 3,7, vou fazer a medição, e aí é claro que segurar ela ou encostar na parte metálica eu vou ter interferência da medição, eu preciso ter, então tentar não medir e aí tentar não encostar, e aí o ideal é que talvez até se use algum tipo de dispositivo para poder medir. Isso é muito feito para a gente fazer medições. Tá lá, 3,9. Opa. E aí nós estamos na casa de 1. Tá oscilando muito, né? Agora ele chegou mais ou menos no limite ali, 3,9. Nós estamos falando na casa aí de... Não. Realmente estou um pouco incomodado com essa falta de estabilização dele. Pode ser um problema da bateria, mas... Agora marcou bem. Então estou falando em 130 miliohms. Então 3,9, 130 miliohms. Então veja como é importante conseguir pegar bem, marcar bem, talvez limpar um pouco mais até a própria contato da bateria para que ela não tenha esse problema. E as medições podem até ser em pequenas baterias, né? Então essa bateria da câmera, uma bateria da Sony. Vamos fazer a medição aqui para ver. 3,7 e praticamente zero de resistência. Impressionante. Quanto mais próximo de zero, melhor a bateria. 0 miliohms, olha. Surpreendeu essa bateria aqui. E é assim que funciona. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como funciona o modo de gravação de tabela. Então, eu vou entrar no menu. Vou no Sorting Mode. Tem uma telinha um pouco mais elaborada. E a partir dela, eu vou fazer algumas configurações. Então, eu tenho a opção de passar ou falhar. E aí eu vou definir qual os limites que eu tenho de tensão e de resistência. Baseado nisso, ele vai passar ou falhar baseado se está fora desses limites de tensão e resistência. Vou selecionar a tensão, apertando a seta para o lado. E aí para cima e para baixo eu vou corrigindo a tensão. Então, aqui está em 3 volts, eu vou subir para 9 volts. Então, de 9 volts. Então, eu terminei de configurar. Está ali na memória 3. De 10 a 9 e até 10 ohms. Por que 10 ohms? Por que tão alto? Porque normalmente eu estou falando em miliohms, né? Mas como eu vou fazer aqui o testinho só com essas baterias aqui 9 volts, que elas têm mais alto, então vou fazer o teste aqui. E aí eu coloco as pontas no lugar. Ele faz a leitura e dá um bip verde. Quando ele dá o bip, ele indica se passou ou não. Então tem uma que passou e 0 que não passaram. E eu vou medir a próxima. E aí ele está gravando isso no histórico.
Ó, essa não passou. Ela ficou com uma resistência de 11. Então ele bipou vermelho e falhou. Então eu tenho uma que passou e uma que falhou. E aí eu vou conseguir pegar isto. Olhar o histórico de gravação e tá lá as duas gravações feitas. E agora eu vou ligar isso no computador e ele vai me gerar um arquivo History CSV. Mas é claro que aqui no canal Eletrônica e Tecnologia a gente não está só para fazer reviews de equipamento. Na verdade isso nem era o objetivo do canal e acabou se transformando. Nós aqui estamos também para aprender eletrônica juntos. E uma das coisas que vocês podem me perguntar é: posso medir com um multímetro? E a resposta é sim. A segunda pergunta pode ser: vou ter tanta precisão quanto um medidor de resistência? E aí a resposta é não. Infelizmente não. Mas tem alguns detalhes que eu acho que vale a pena pegar, e por isso eu peguei o próprio multímetro aí, esse é o multímetro osciloscópio 2C23T da FNI-RSI, que é um dos equipamentos novos deles, para que a gente possa fazer exatamente esse aprendizado juntos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como eu faço a medição da resistência da bateria através de um multímetro. E o que eu vou precisar principalmente aqui é de um resistor. Estou usando aí um resistor de 200 ohms, você pode usar o resistor que tiver, desde que seja mais ou menos nesta faixa aí de resistência. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir uma bateria. Peguei essa aqui porque ela está na casa de ohms e não de miliohms, para facilitar um pouco a visualização disso. E vou pegar o sistema aqui e vou medir e registrar. Então vou colocar aqui a medição. Deixar ele estabilizar. 9.5 volts, 11.55 é a resistência. Então vou anotar aqui. Então vou anotar que na medição de resistência nós temos pelo medidor 9,5 volts e 11,55 ohms. Essa foi a medição que a gente fez através do nosso equipamento de resistência. Como eu faço essa mesma medição com um multímetro comum? Então, para medir essa resistência, como é que funciona a lógica que nós vamos usar? Eu tenho aqui a minha bateria, e dentro dessa bateria eu tenho uma resistência e realmente a energia, digamos assim. Vou fazer aqui por cima e por baixo para facilitar, mais e menos. E aí eu vou fazer uma saída onde eu tenho uma resistência externa. Então o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando a diferença desta resistência com essa resistência através de um divisor de tensão. Lembre, quando eu tenho uma tensão, eu tenho uma resistência e tenho outra resistência, aqui no meio eu tenho a média da tensão. Então através disso eu consigo calcular, se eu medir a tensão aqui neste ponto e eu medir a tensão aqui neste ponto, eu vou ter a tensão do divisor de tensão e eu consigo, tendo esta resistência, calcular esta segunda resistência. Está um pouco confuso? Não tem problema, é bem simples. Eu não vou fazer a dedução da fórmula com vocês aqui, talvez até pudesse, mas eu vou direto trazer ela pronta aqui. Porque basicamente eu vou sair da lei de Ohm e calcular, usar a fórmula do divisor de tensão. Mas no fim eu vou ter uma fórmula onde eu vou descobrir que a resistência 1, que é aquela resistência que está dentro da bateria, na verdade ela é igual à diferença das tensões, porque eu estou calculando o resistor de tensão, onde eu tenho então V1, que é a tensão da bateria, menos o V2, que é a tensão que eu medi lá na resistência, vezes a resistência 2, que é a resistência que eu tenho. Tudo isso sobre V2. Então vamos fazer esse teste. Como é que eu preciso fazer isso? Então eu tenho que medir a tensão 1, medir a tensão 2. Então vamos lá. Então eu vou medir primeiro R1. Não, R1 é o que eu não sei. Vou medir primeiro V1. Como é que eu meço o V1? Pego a bateria e faço a medição. 9,523. 9,523.
9,5, né? Vamos deixar arredondado para facilitar aqui um pouco. E aí eu vou medir V2 e vou medir R2. Então, como é que eu vou fazer a medição de V2? Eu vou novamente medir a bateria e vou colocar a resistência nela. Opa, escapou. Está lá, 8, deixa eu estabilizar, 869, 8,7. Então, eu sei que aqui eu tenho 8,7. E qual a resistência? Bom, aí é basicamente medir a resistência. 201. Bom, tendo os números, basta eu substituir na fórmula. E aí eu tenho que a minha resistência 1 vai ser igual a V1 menos V2, sendo que V1 eu sei que é 9,5 menos 8,7 multiplicado por R2, que é 201. Tudo isso sobre 8,7. Logo, a resistência 1 vai ser igual, vamos usar a calculadora para facilitar, e a importância do parênteses, né? Para quem não gosta muito da matemática, para fazer primeiro esta conta, senão a multiplicação tem precedência, então é 0,8 vezes 201 sobre 8,7. Resistência 1 é igual a 160,8 divididos por 8,7, que é uma resistência de 18,48. E tá aí. Essa é a fórmula que eu calculo a resistência. Vejam que tem uma diferença, né? Existe uma pequena diferença das medições. Qual confiar mais ou não? Eu ainda confio no teste de resistência interna de bateria, porque aqui eu acabo tirando algumas decimais, eu acabo a resistência às vezes não é tão precisa, apesar dessa aqui ser uma resistência muito precisa. Então tem essas pequenas diferenças. E aí eu tenho como calcular a resistência interna de uma bateria. Essa é a fórmula. Espero que vocês agora tenham gostado de aprender um pouquinho de matemática. Era isso e valeu!